Olá turma, sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no canal Léo Andrade, mais um resumão. Dessa vez falando da semana 14 da NFL. Essa semana foi uma semana cheia, ninguém descansou, as bye weeks terminaram, só que o jogo que ainda não aconteceu, que vai acontecer hoje à noite, né, eu tô gravando isso segunda à tarde, é entre Brownsão e Ravens. Eu tô muito nervoso, eu já tô de casaco da sorte, porque toda a sorte é necessária, porque na semana 1, quando a gente se enfrentou, foi 38-6, então que hoje seja um resultado melhor. Se você tá curtindo o conteúdo, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, também se inscreve no meu segundo canal, o meu canal de games, tá aqui embaixo na descrição o link, e me segue em todas as redes sociais lá também. Vamos falar de semana 14. Começando por um Thursday Night muito desequilibrado, 24-3, Los Angeles Rams e New England Patriots. O Patriots está nesse momento eliminado de poder, quer dizer, não pode mais ganhar a divisão e ficou numa situação muito complicada para os playoffs. Tem que ganhar todos os jogos, torcer para os Dolphins perderem todos os jogos, se eu não me engano, também. Muito difícil para os Patriots. E foi um jogo onde os Rams tinham um plano claríssimo de só correr com a bola. O Cam Akers teve 171 jardas pelo chão, foi o melhor jogo da carreira dele até agora. E o Jared Goff teve 137 jardas pelo ar, então foram quase 40 jardas a mais pelo chão do que pelo ar para os Rams. Além disso, a defesa dos Rams jogou demais. Foram 4 sacks no Cam Newton e 2 sacks no Jarrett Stidham quando ele entrou no fim do jogo, ainda contando com uma interceptação lançada pelo Cam Newton, que não teve um bom ano, não teve um bom jogo. Ele corre muito melhor do que ele lança hoje em dia, já não é um quarterback mais de elite. A situação dos Patriots começa a ficar um pouco estranha pro ano que vem. Eu acho que eles têm que ir atrás de um quarterback. Não sei quem seria essa solução, um Carson Wentz da vida, mas é muito caro e não tá jogando bem. Teria que ser, né, treinado de novo para poder ser esse super jogador. Não sei como fica os Patriots aqui. Texans e Bears e uma verdadeira chinelada dos Bears. A defesa dos Texans simplesmente não conseguiu parar o Trutru. Trutru teve um bom jogo, foram 24 passes certos, 267 jardas, 3 TDs, nenhuma interceptação, 127 de passer rating. Um ótimo jogo do Trutru. Além disso, o David Montgomery, o running back, correu para 113 jardas e teve um TD pelo chão também. Do lado dos Texans, a gente já sabe uma situação muito difícil, na verdade a derrota nem é ruim pra eles, eu acho que... Ah não, mentira, é ruim sim, tudo é ruim pros Texans. Os Texans são um dos meus times que estão numa situação horrível pro ano que vem, porque eles não têm nem escolha, não tem escolha de primeira rodada, eles têm escolha de segunda, eles não tinham, mas recuperaram por causa da troca do DeAndre Hopkins, que também foi uma burrice. Então os Texans estão numa situação muito ruim pro ano de 2021 também, e esse ano que não deu certo. Dallas Cowboys e Cincinnati Bengals, uma vitória que pros Cowboys foi importante, 30-7, eles continuam disputando a divisão, por mais que seja difícil agora que o Washington ganhou 2 jogos seguidos, quer dizer, não, ganhou 4 jogos seguidos, se eu não me engano, algo assim. O Washington tá subindo muito, mas foi uma vitória importante pros Cowboys, mesmo que tenha sido contra os Cincinnati Bengals, que estão 2-10-1, tão sem o seu quarterback principal. Foi uma vitória importante por quê? Porque fez muito ponto e não deixou muito ponto ser feito. Não foi um jogo próximo, que os Cowboys têm participado disso. As vitórias deles foram próximas esse ano. O Andy Dalton teve um bom jogo, 185 jardas, 2 TDs. O Brandon Allen, por parte dos Bengals, também teve um jogo ok, 217 jardas, 1 TD, mas a história realmente fica aí pra defesa dos Cowboys, que jogou bem demais. Chiefs e Dolphins foi um ótimo jogo, 33-27 pros Chiefs. O Patrick Mahomes teve o seu pior jogo da temporada, talvez. Quer dizer, talvez não, com certeza. Foram 3 interceptações. Ele tinha só 2 interceptações nessa temporada inteira, uma em cada jogo contra os Raiders, e ele não tinha um jogo com mais de uma interceptação, se eu não me engano, desde 2018. E dessa vez foram 3. Incluindo essa aqui que vocês estão vendo, do Xavier Howard, uma das interceptações mais bonitas dessa temporada. Xavier Howard aí, com certeza, top 3 cornerbacks de 2020. Do lado dos Dolphins, coisas boas aconteceram. O Tua Tagovailoa teve 317 jardas, não sei porque que isso foi difícil de falar, com 2 touchdowns e uma interceptação. Não foi um jogo sensacional, só que qual o problema aqui? Os Dolphins pediram demais pro Tua passar a bola. Foram 48 tentativas de passe. Para um rookie nunca é uma boa ideia. Só que eles não tinham os seus 3 running backs principais. Quem teve que jogar foi o DeAndre Washington, que só teve 35 jardas pelo chão, mas ele também só teve 13 carregadas. Então eu acho que os Dolphins tinham que ter equilibrado mais o jogo, não pedido tanto pro Tua passar a bola, porque isso é muito difícil de um quarterback rookie fazer tanto em um jogo só. Do lado dos Chiefs,
eles vão pra 12-1, ganham a seed número 1 da AFC de momento, porque os Steelers perderam, a gente já vai falar desse jogo, e estão garantindo a primeira semana de descanso nos playoffs. Do lado dos Dolphins, eles vão pra 8-5, eles estão em último nos playoffs no momento, eles têm a 7ª seed da AFC, ainda muito vivos, eu acho que chegam, mas estão ali perto pra cair. Arizona Cardinals e Giants, os Giants vindo de uma vitória muito excitante, né, sobre os Seahawks na semana passada, mas não conseguiram jogar bem nessa semana, perderam a sua sequência de vitórias seguidas, eles foram pra 5-8, caíram pra segunda na divisão, e os Cardinals conseguiram subir pra 7-6 na divisão, que é aquela que eu já falei, mais difícil da NFL, a NFC West. O Kyler Murray voltou até um jogo ok, foram 244 jardas e um TD pelo ar, ele ainda teve 47 jardas pelo chão. Quando o Kyler Murray corre, normalmente os Cardinals vencem, quando ele tem uma quantidade boa de jardas pelo chão. Quando ele não tem, é mais difícil. Os Giants não conseguiram parar muito, o Daniel Jones voltou a jogar, o que é uma notícia boa pros Cowboys, nossa. É uma notícia boa pros Giants. Foram 11 passes certos e 127 jardas, um jogo ruim dele, não conseguiu fazer muita coisa. Quem fez o TD foi o Dion Lewis, um TD terrestre, com 5-8. Eles pegam os Browns na semana que vem, que me preocupa porque isso é um jogo que os Browns adorariam perder. É jogo razoavelmente fácil, jogo que tem que ganhar, mas é isso, tá numa situação difícil, mas Tampa Bay Buccaneers e Minnesota Vikings, os Vikings aqui praticamente saem de contenção para os playoffs, ainda é possível matematicamente, mas muito difícil. Os Buccaneers precisavam dessa vitória, não estão tendo uma temporada talvez tão boa quanto esperavam, né, com a vinda do Tom Brady, do GOAT e tal. Ele só acertou 15 passes nesse jogo, mas foi o bastante, ele teve 2 TDs. O Ronald Jones correu muito bem para 80 jardas e um TD, mas a história do jogo foi a defesa dos Buccaneers com 6 sacks em cima do Kirk Cousins, realmente bastante coisa. O Dalvin Cook ainda conseguiu correr bem contra talvez uma das melhores defesas terrestres da NFL, foram 102 jardas e um TD, mas não foi o bastante para os Vikings vencerem. Denver Broncos e Carolina Panthers, a reedição do Super Bowl 50 acabou 32-27 para os Broncos, com um ótimo jogo do Drew Lock. Foram 280 jardas e 4 touchdowns, um passer rating de 149.5, muito próximo do passer rating perfeito. Já do lado dos Panthers, o Teddy Bridgewater também teve um jogo bom, foram 30 passes certos para 283 jardas, nenhum TD, nenhuma interceptação, mas ele foi sacado 4 vezes. Mais uma vez, a defesa de Denver tem ido muito bem esse ano. A boa notícia para os Panthers é que o Mike Davis continua jogando bem, o substituto do Christian McCaffrey. Foram 51 jardas pelo chão e 2 touchdowns, e ele ainda teve 40 e poucas jardas pelo ar. É muito interessante. Para os Broncos, na verdade esse jogo não importa para nenhum dos dois times, os dois estão fora dos playoffs, não sei se matematicamente, mas, né, logicamente fora dos playoffs. Para os Panthers não foi uma péssima coisa aqui perder, porque eles vão ter uma pick melhor no draft, e para os Broncos vão ter uma escolha ali de meio de draft, essa temporada já acabou. Titans e Jaguars não tem muito o que falar, 31-10, os Titans perderam para os Browns na semana passada, estavam, né, precisando de uma vitória importante, aí veio os Jaguars, que estavam com 1-11 antes do jogo, estão 1-12 agora. O Derrick Henry correu para 215 jardas terrestres e 2 touchdowns. O Ryan Tannehill ainda adicionou 212 jardas e 2 touchdowns pelo ar, um passer rating de 131, um ótimo jogo do Ryan Tannehill, que não teve um jogo tão bom contra os Browns, principalmente no primeiro tempo. Mesma coisa com o Derrick Henry. O Derrick Henry teve 60 jardas contra os Browns, teve 215 nesse jogo, mostrando que provavelmente vai ganhar o prêmio de running back com maior número de jardas, né, nessa temporada, e mostrando que ele ainda é a melhor arma dos Titans indo aí pros playoffs. Eles provavelmente vão pros playoffs, é muito difícil deles perderem essa vaga, mostrando que o Derrick Henry é a saída dos Titans, é a primeira arma deles indo pra frente. Colts e Raiders, uma vitória muito importante dos Colts para continuar aí com o mesmo recorde dos Titans, continuar disputando a vitória, o título da divisão, para poder jogar o primeiro jogo em casa. Foi 44-27, o Jonathan Taylor jogando muito bem, foram 150 jardas e 2 TDs, incluindo esse TD que vocês estão vendo aí de 62 jardas. O Derek Carr, de novo, não tendo um jogo muito bom, foram 2 TDs, mas ele arremessou 2 interceptações. Os Raiders ficam numa situação muito difícil para chegar nos playoffs agora. Jets e Seahawks, não tem muito o que dizer, 40-3, os Seahawks vieram de uma derrota
de um certo vexame, né, contra os Giants, e quiseram mostrar que aquilo lá foi uma coisa anormal. O Russell Wilson teve 21 passes certos de 27 tentados, 4 touchdowns. Ele acabou arremessando uma interceptação, aliás, uma linda interceptação, mas foi o que a gente esperava. O Geno Smith acabou entrando, o quarterback reserva dos Seahawks, acabou entrando, se eu não me engano, no fim do terceiro quarto ou começo do quarto quarto, já virou garbage time. Os Jets são os Jets, Adam Gase provavelmente vai ser demitido, tem que ser demitido na minha visão. Provavelmente vou pegar o Trevor Lawrence e começar um rebuild gigantesco. Rebuild esse que parece que já tá durando há anos, e que tá mesmo, mas quem sabe com o Trevor Lawrence seja diferente dessa vez, assim como pros Browns, finalmente, depois de muitos anos, décadas quase, desde 2002 a gente não vai pros playoffs, tá parecendo que dessa vez vai chegar lá. Packers e Lions também um resultado esperado, talvez um pouco mais próximo do que muita gente previa, 31-24. Os Packers agora, se eu não me engano, sobem pra primeira posição na NFC, porque os Saints perderam pros Eagles, a gente já vai falar desse jogo, é o próximo, na verdade. Os Packers sobem pra 10-3 e, se eu não me engano, estão descansando no momento. O Aaron Rodgers teve 26 passes certos de 33 tentados, 3 touchdowns, tá liderando a corrida pro MVP, na minha opinião. Mais um jogaço do Devante Adams, 111 jardas e um TD, 115 jardas, perdão, e um TD, que esse TD que vocês estão vendo aqui, lindo. Ele é um dos melhores corredores de rota da NFL e um dos melhores recebedores after catch, né, de receber a bola e conseguir jardas depois da recepção. Matthew Stafford teve um jogo ok, 244 jardas e um TD. Os Lions estão fora dos playoffs também e lutando aí por uma pick melhor, talvez. Saints e Eagles, talvez a história da rodada, 24-21 pros Eagles, e o Jalen Hurts começando. Jogou ok, 17 passes certos, 167 jardas e um TD. Esse TD que vocês estão vendo aqui pro Alshon Jeffrey, que volta a marcar na NFL. Não foram números absurdos, mas o número mais importante é 0 interceptações e 0 sacks, coisa que não aconteceu com Carson Wentz muito nessa temporada. O Miles Sanders ainda jogou muito bem, foram 111 jardas e 2 TDs. O Jalen Hurts adicionou 106 jardas no chão, isso é uma coisa que ele faz que o Carson Wentz não tem tanto. Então, não só os Eagles correram mais com a bola, que era uma coisa que eu já pedi, e o torcedor provavelmente também, mas o Jalen Hurts não entregou a bola pro outro time. E contra uma boa defesa dos Saints, que tá lutando pra ter a primeira seed da NFC. Então não era um time que não tinha nada, né, nada a perder ou nada a ganhar. É um time que tá lutando por coisa. E os Eagles conseguiram vencer. O Taysom Hill teve um bom jogo também, 291 jardas, 2 TDs, uma interceptação. O Alvin Kamara com 50 jardas também e um touchdown pelo chão, mas não foi o bastante e os Eagles conseguem uma vitória muito importante. Eles continuam na luta uma vaga nos playoffs, é difícil matematicamente, mas não tão fora ainda. Falcons e Chargers foi o jogo de quem quer perder mais e no final os Falcons conseguiram perder. Foi 20-17, um jogo não muito bonito. O Justin Herbert teve 243 jardas e 2 TDs, o Matt Ryan teve 3 interceptações. Não foi um jogo bonito, não quero falar muito, mas os dois times já pensando no ano que vem com certeza. O Chargers pelo menos acharam o seu quarterback, com certeza, 100%. Então eles podem começar a focar no próximo passo. Linha ofensiva, defesa, secundária, etc. Washington e San Francisco 49ers, 23-15 pro Washington, que continua vencendo. O Alex Smith não teve um jogo sensacional e ele saiu machucado. O Dwayne Haskins teve que entrar. Não teve nenhum touchdown, como é que se chama? Não teve nenhum touchdown aéreo, mas a história do jogo vai pra defesa, que conseguiu fazer 4 touchdowns. Tá errado isso. A defesa teve 2 touchdowns defensivos, tá? Isso aqui tá errado por algum motivo, mas teve um, incluindo esse aí do Chase Young, retornando o fumble pra TD. O Chase Young que ainda teve um sack, foram 4 sacks no total de uma boa linha defensiva de Washington. Chase Young pra mim lidera aí a luta pelo Defensive Rookie of the Year e tá carregando, não ele, a defesa tá carregando o time para um lugar nos playoffs. No momento, Washington tem a liderança da NFC East e joga o primeiro jogo dos playoffs em casa. Então, vamos ver no que vai dar isso, vamos ver se o Alex Smith consegue continuar jogando ou se vai ter que ser o Dwayne Haskins mesmo. Por último, um bom Sunday Night Football, Steelers e Bills. O jogo começou muito defensivo, não teve pontuação no primeiro quarto. Os Steelers estavam com o domínio do jogo no segundo quarto, indo pro intervalo, mas aí o Big Ben arremessou essa pick six aqui, com menos de 2 minutos faltando pra terminar o primeiro tempo. E essa pick six começou
a desmontar o time. O problema dos Steelers no momento é que o time não consegue correr com a bola. Foram 10 carregadas do James Conner, que é um bom running back, todo mundo sabe. Foram só 18 jardas, que ele teve o maior número de jardas terrestres no jogo. Os Steelers no total tiveram 47. O Ben Roethlisberger teve que lançar a bola 37 vezes com vários drops, incluindo 2 ou 3 do Deontay Johnson, um do Eric Ebron, que me vem à mente agora. É muito ruins. O Josh Allen teve um bom jogo, um jogo seguro. Foram 2 TDs, ele acabou arremessando uma interceptação. Ah, eu não falei, o Big Ben arremessou 2 interceptações também, incluindo a pick six que vocês já viram. Mas o nome do jogo foi o Stephon Diggs, 130 jardas pelo ar e um touchdown, jogando muito bem. Foram 10 recepções em 14 targets, né, em 14 passes na direção dele. Os Bills estão... Eles já têm uma identidade, eles estão ganhando momento e vão ser um time muito perigoso nos playoffs. Eles sobem pra 10-3 e continuam com a terceira colocação na AFC. Já os Steelers caem pra 11-2 e dependendo do que acontecer hoje à noite, vocês vão ver... Pra vocês vai ser daqui a 30 segundos que eu vou estar falando de Browns e Ravens, mas ainda falta muito tempo pro jogo acontecer. Dependendo do que acontecer, se os Browns vencerem, os Browns têm uma chance real de ganhar a divisão. O que precisa acontecer é os Browns precisam ganhar os próximos 4 jogos, certo? Ravens, Giants e Jets, que na minha opinião tem que vencer, e o último jogo seria contra os Steelers. Se os Steelers perder pros Colts, que tem uma possibilidade, eles ainda pegam os Bengals, mas óbvio que isso não vai acontecer. Se eles perderem pros Colts, que tem uma certa possibilidade, o jogo entre Browns e Steelers pode definir a divisão. O que é bizarro de pensar que num ano onde os Steelers começaram 11-0, a divisão pode ser vencida pelos Browns ainda. Não acho que vai acontecer, pra ser bem sincero, mas é uma possibilidade. Alguns centímetros depois... Bom, eu vou falar porque tem que falar. Acabou de acabar Browns e Ravens. Foi um jogaço. Eu tô eu tô bastante chateado com a derrota. Era uma derrota que eu esperava, tinha botado lá no calendário o Lzinho, né? E do jeito que o jogo foi rolando, as minhas esperanças foram crescendo. E esperança nunca é bom, porque quando perde acontece isso. A história do jogo é simples, batalha de quarterback, o Lamar Jackson pelo chão, o Baker pelo ar. Ainda teve um touchdown terrestre também. Jogaço dos dois times, jogaço dos dois ataques. Mas ficou a prova cabal de que alguma coisa tem que mudar na defesa de Cleveland. 45 pontos. O Lamar Jackson teve... Até o último drive tinha 7 passes completos. Depois ele deve ter completado mais uns 3 ou 4. Defesa muito ruim. O jogo foi todo terrestre dos Ravens. Eu nem sei quantas jardas eles tiveram, mas com certeza passou de 200. É a prova cabal. Agora, por outro lado, eu tô muito orgulhoso de Cleveland. Muito orgulhoso de Cleveland. O primeiro jogo, galera, entre esses dois times essa temporada, foi 38-6 pros Ravens. Foi aquele jogo assim, sem chance. Tipo, começou a temporada e a gente já falava, tá, os Browns não vão ser o que a gente acha que eles vão ser, certo? E hoje teve essa demonstração de porrada. Cada trocação pesada. A interceptação do Baker acabou custando muito caro, porque aquele drive a mais ali, né, poderia ter dado uma ajuda, mas ao mesmo tempo... Os Browns praticamente só voltaram pro jogo, vamos ser razoáveis aqui, porque o Trace McSorley teve que substituir o Lamar por 2 drives, que foi quando os Browns fizeram 15 pontos e passaram na frente. Então, foi equilibrado nesse sentido, mas o que eu digo de estar orgulhoso de Cleveland é que não só mostrou um crescimento bizarro durante essa temporada, mas como o time tá sendo bem treinado em comparação aos outros anos. São muito menos faltas estúpidas. Teve uma no começo que eu quase quebrei a TV, mas muito menos faltas estúpidas, muito menos erros absurdos. Muito menos coisas que você fala que time mal treinado. É um time organizado, é um time que tem um técnico chamando as jogadas muito bom. O técnico é muito bom. E o Baker tá mostrando um desenvolvimento incrível essa temporada. Incrível, tá? Ele tem 8 interceptações. Na primeira temporada ele teve 14 e na última ele teve 21 interceptações. Então, tá mostrando um crescimento. É o quarterback da franquia, vai continuar melhorando. Mas a gente precisa de defesa. Tirando a nossa defensive line, o resto é lixo. O Denzel Ward e o Ronnie Harrison se salvam, os dois machucados pra esse jogo. E eu tô mais orgulhoso ainda porque era um jogo que os Ravens precisavam vencer pra continuar vivos, praticamente. Era um jogo que era necessário pros Ravens. Então, sabendo dessa fome dos Ravens, a gente ainda foi lá e deu um jogo duro, que acabou com um chutaço do Justin Tucker de 55 jardas. Eu até cheguei a twittar que seria poético um kick six dos Browns, né? Um bloqueio retornado pra touchdown, porque isso os Ravens fizeram com os Browns alguns anos atrás
num Monday Night Football em Cleveland. Mas acabou não acontecendo. Era o otimista em mim. De qualquer maneira, como eu já disse, era uma derrota que eu esperava. A gente tem Giants e Jets pela frente, que na minha vista tem que ser 2 vitórias. Até se tropeçar pros Giants, a vitória dos Jets, né? Ganhando dos Jets, a gente ainda estaria nos playoffs, provavelmente sem muitos problemas. É olhar pra frente, é saber que jogou bem. Quando você perde, sabendo que jogou bem, talvez até doa. Talvez até doa não existe. Talvez até dói um pouco mais, mas é isso, cara. O esporte é isso, foi lindo, foi um jogaço. Eu tô muito orgulhoso do Baker. E por mais que eu fale, que eu cornete o Lamar, ele é um baita jogador, cara. É um baita jogador. Ele não é um exímio arremessador da bola, é verdade. Desculpa, torcedores dos Ravens, só é a verdade. Mas ele é tão bom no resto, ele é tão sensacional no resto que ele faz, que não ser um exímio lançador da bola não importa. Então, a gente fecha assim, um pouquinho triste, mas ao mesmo tempo orgulhoso. O Cleveland era um time que há 4 anos atrás estava 0-16. Ainda é um time em reconstrução. É um time que precisa de defesa urgentemente pro ano que vem. E o ataque tá fluindo. Tá smooth, que eles chamam. Tá liso. É só a defesa melhorar. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande, grande abraço. Se inscreve aqui. Já deixa o seu like também e se inscreve no meu outro canal. Um grande abraço e até lá. Valeu!